Oi, gente! Hoje minha mãe mandou falar sobre Miguel de Cervantes. Nós estamos comemorando os 400 anos da morte dele. Nós não, porque eu acho macabro comemorar a morte dos outros. Estou rememorando a morte dele. Miguel de Cervantes morreu no dia 23 de abril de 1616, que é a mesma data de morte de um outro grande escritor que eu falei no vídeo passado, William Shakespeare. É a mesma data, mas não é o mesmo dia. Mas como assim? Como que pode ter uma coisa dessa? Que mistério é esse que envolve a morte desse povo? É simples. O Cervantes morreu na Espanha católica, que seguia o calendário gregoriano. O Shakespeare morreu na Inglaterra protestante, que seguia o calendário juliano. Essa diferença de calendário fazia com que existisse a mesma data em dias diferentes. Dá uma bugada que vocês vão entender como é que acontece isso aí. Cervantes ficou famoso porque ele escreveu Don Quixote, El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, que é um dos livros que eu mais amo na minha vida. Don Quixote é meu espírito animal. Eu já fiz Don Quixote no teatro, pra vocês terem uma ideia, tanto que eu gosto daquilo, graças ao Carlos Rabelo, que escreveu e dirigiu um texto baseado no Don Quixote, que aliás vocês podiam fazer uma vaquinha para eu remontar esse texto, porque ele é muito, muito, muito bom. E depois de ter feito Don Quixote, eu não cheguei a reler o livro, mas eu amo tanto que eu resolvi fazer um vídeo só para poder citar em público a primeira frase do Don Quixote, que desde a época que eu li, lá com 15 anos, eu decorei essa frase. E o Don Quixote começa assim: em algum lugar de La Mancha, de cujo nome não me quero lembrar, viveu não há muito um fidalgo desses, de adarga antígua, lança encabido, rocinho fraco e galgo corredor. Essa frase do não me quero lembrar, que o Cervantes coloca no meio da abertura do Don Quixote, gerou tanta polêmica que depois disso as cidades de La Mancha começaram a disputar qual que era a pátria do Don Quixote. Porque vocês não sabem, mas o Don Quixote ficou muito famoso. Muito famoso. O Don Quixote ficou tão famoso que ele foi escrito em 1605 e antes de 1615 já havia mais de 10 traduções do Don Quixote. Ele foi traduzido para tudo quanto é língua. Isso em 1605. Don Quixote era traduzido a rodo. Ele ficou tão famoso, mas tão famoso, que um sujeitinho resolveu escrever um Don Quixote apócrifo. Ele pegou o Don Quixote onde o Cervantes para a primeira parte e continuou escrevendo, como se fosse dele. O Cervantes, quando isso aconteceu, ficou mais tão puto, que ele resolveu escrever uma segunda parte do Don Quixote de La Mancha. E nessa segunda parte, o Don Quixote acha o livro falso do Don Quixote. O Don Quixote lê o livro falso e fala que aquilo é um absurdo, que aquilo é uma idiotice. E a coisa chega a um nível tal que o Cervantes faz uma sacanagem com o sujeito que escreveu o livro falso do Don Quixote. No livro falso, Don Quixote sai viajando por um lado. No livro verdadeiro, que é o do Cervantes, o Don Quixote sai viajando por outro totalmente diferente. Só para sacanear com o cara que tinha escrito essa falsa versão do Don Quixote. Mas o Don Quixote original é tão, mas tão famoso que até hoje ainda é editado o Don Quixote falso. Eu não tenho uma edição, então se vocês também quiserem comprar e me dar, eu aceito graciosamente uma edição do Don Quixote falso. Eu até sei qual editora que publica isso. Ou publicava, não sei se a editora ainda existe. O Don Quixote ainda tem, tem aura, tem milhares de histórias do Don Quixote, uma das que eu acho mais estranhas. O Cervantes escreveu o Don Quixote após ter... Ele estava preso quando escreveu o Don Quixote. Primeira coisa, ele escreveu o Don Quixote na cadeia. E ele tinha voltado da guerra, de uma batalha chamada Batalha de Lepanto, onde ele tinha perdido uma das mãos. Ele levou um tiro no meio da mão, a mão dele ficou estraçalhada, ele só tinha uma mão. Ele escreveu um livro de 700 páginas com uma mão só. Fora isso, fora essas histórias loucas que vocês podem achar em milhares sobre o Don Quixote, tem uma que é particular minha, que é na verdade uma teoria de conspiração. Pessoas gostam de teorias da conspiração, mas é uma conspiração boa. Eu quero inscrever o Don Quixote como um dos maiores livros da língua portuguesa. Por quê? Porque em 1580 o Brasil era colônia de Portugal. Em 1580, o rei de Portugal, Dom Sebastião o Esperado, desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir. E isso fez com que Portugal passasse a ser parte da Espanha. Portugal era parte da Espanha, o Brasil se tornou parte da Espanha.
De 1580 até 1640, o Brasil não existia como indivíduo separado da Espanha. Ele era uma parte da Espanha. O Brasil era a Espanha. E o Dom Quixote foi escrito durante a União Ibérica. Por isso, em 1605, foi escrito, para mim, um dos, se não o maior livro da literatura brasileira, O Engenhoso Fidalgo, Dom Quixote de la Mancha.